Alunos, mais uma aula de História. Nesse terceiro bimestre nós estamos estudando a história do Amazonas e aqui a temática do nosso assunto é a mulher indígena e negra. Nessa primeira parte nós vamos estudar a mulher indígena na Amazônia, mas a temática geral é o olhar sobre a mulher indígena e negra na Amazônia. Então, nessa primeira parte é sobre as indígenas e na segunda parte sobre as negras. Na pré-apresentação, aqui nós vimos nessa tela, mulheres indígenas na Amazônia, né? Apenas para visualizar a temática geral aqui da aula, nas duas partes, primeira e segunda parte. Mulheres negras e indígenas na Amazônia, aqui um cartaz pela vida das mulheres negras e indígenas. Já dá para você pressentir o teor que nós vamos abordar. É exatamente a mulher se manifestando, né, questionando, buscando ocupar seu espaço nessa sociedade atual. Mas essa mulher indígena no passado, qual era o papel dela? O papel dela era tomar conta da casa, o papel dela era plantar e colher os produtos agrícolas, coletar as frutas na floresta, então era bem restrito. Veja que da pré-colonial, a mulher, antes da chegada do colonizador para a atualidade, então ela evoluiu, avançou muito. A proposta aqui nós discutimos alguns textos, algumas narrativas. Veja, mulheres indígenas na Amazônia. Amazônia em chamas, mulheres indígenas fazem ato em defesa da floresta em Manaus. Então aqui já dá para você perceber o papel dessa mulher indígena atual. Ela sai exatamente do âmbito da casa da tribo, né, da casa indígena, da sua aldeia, e ela vai exatamente se envolver na militância em defesa de uma causa. E aqui está falando que é em defesa da floresta. E por que a floresta? Os indígenas sempre tiveram uma relação muito pacífica com a floresta. E a mulher agora, a mulher indígena, está exatamente ajudando, contribuindo para que se tenha outro comportamento em relação à floresta. Aqui falando em Manaus, a Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil, realizada dia 13 de agosto de 2019. E aí elas foram de Manaus, chegaram até Brasília. Foi um marco que reuniu cerca de 2.000 pessoas de vários povos do país. Então aqui a mulher manauense, a mulher de Manaus, a mulher indígena, melhor dizendo, da Amazônia, restrita ao território do Amazonas, ela exatamente está também acompanhando, ela vai nessa luta. E aqui o texto diz, pela primeira vez, a luta delas pela proteção da floresta e pela defesa do território tradicional. O que isso representa? A floresta é a sua própria sobrevivência. E território tradicional, a tradição, a sua cultura, né, vai ganhar visibilidade internacional. Então ela está exatamente se mostrando, ela está em defesa de um ideal que agora, ideal que não é só ideia, mas é ideal também no sentido mais amplo, no sentido real, né? Sobrevivência, a luta pela sobrevivência da floresta, que é o seu habitat tradicional, e a sua cultura. E as mulheres indígenas voltam às ruas, ou seja, ela está saindo das aldeias, saindo dos seus territórios restritos e vai para as ruas. Em seus estados para defender a Mãe Terra, defender o planeta Terra, que está exatamente em questionamento, né? Veja, o planeta Terra continua muito agredido, a devastação da floresta, o desmatamento na Amazônia é muito grande, continua avançando de uma forma preocupante. Seguindo, em Manaus elas irão protestar contra o desmatamento, queimadas na floresta. Esse período de verão que nós estamos vivendo facilita essas queimadas e por conta das próprias atitudes humanas é mais agravante ainda. É Dia Internacional da Mulher Indígena e Dia da Amazônia. Então essas aqui são datas. 5 de setembro foi o dia dessa manifestação e esse 5 de setembro é quando foi
colocado como Dia Internacional da Mulher Indígena, Dia da Amazônia também. Então veja que as duas problemáticas, as duas condições, elas estão relacionadas por essa data que foi criada em 5 de setembro, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher Indígena e Dia da Amazônia. A mobilização organizada pela Rede das Mulheres, então as mulheres que se organizaram. No estado do Amazonas, Maquira Eta, Rede Estrela, em Tupi, em Ticuna. Então aqui exatamente elas estão falando na sua língua tradicional, que é para que seja ouvida, para que seja escutada. Você veja aqui, olha aqui, a Regina Saterê Maué, daqui da nossa região, aqui da região de Maués, Regina Saterê Maué. Essas mulheres são mulheres militantes, mulheres vendo que os homens estão tombando, ou seja, estão morrendo, também passaram a abraçar a causa. Que causa? Causa de defesa da floresta, causa de defesa da sua cultura, né? Causa da vida desses povos tradicionais. Elas deixam seus afazeres, ou seja, de casa, e abraça a causa do seu povo. O que está dizendo aqui? Que ela deixa a sua casa para exatamente entrar na luta em defesa dos seus interesses, em defesa da vida, em defesa da cultura, em defesa da sua sobrevivência, em defesa da floresta que beneficia a todos. Aqui uma outra liderança, Rosemary Teles, nesse Dia Internacional da Mulher Indígena em Manaus. Olha o que ela vai falar. Nós, mulheres, temos uma bandeira de luta a qual defendemos. Nossa mobilização é voltada às questões territoriais e ambientais. Tudo preocupante, né? Território e ambiente. Tudo isso faz com que a luta das mulheres tenha como bandeira o território. Então, aqui é a Rosemary Teles, da etnia Arapazo. Outro diálogo aqui. Nascer indígena é sinônimo de resistência. Já as palavras força e mulher caminham lado a lado. Se ainda não são sinônimos, precisam ser. Vejam que a concepção que elas têm é uma concepção muito politizada. Imagine agora mulheres indígenas que se unem à existência ancestral de seu povo pelos direitos mínimos como território e respeito, com a luta por igualdade e visibilidade das mulheres de sua comunidade. É potência em dobro, que só de pensar se arrepia. O que ela está dizendo? Que essa causa arrepia, porque é uma causa justa, né? Aqui um outro diálogo, é tempo de somar, ou seja, essas mulheres elas estão se juntando, olha aqui pela imagem, veja, imagine, tente imaginar o que será que é o grito de guerra aqui, né? Vivemos o momento da quebra de paradigmas, como de entender o impacto da invasão europeia. Então veja que ela está indo lá no passado, agora ela está entendendo claramente como é que os europeus chegaram, que invadiram, tomaram conta da cultura e eles estão resistindo exatamente para resgatar. Falando do tempo do descobrimento de toda a América, de lutar agora contra a violência e a opressão que a mulher é submetida. Então veja que as causas vão avançando, a violência que a mulher está passando, né? Seja resgatando a cultura e transmitindo conhecimentos para a sua comunidade, ou estando à frente da luta que pede um basta a tamanha violência. Então veja que quando ela fala de violência, a violência contra a cultura, contra o seu povo, contra a floresta, contra o meio ambiente, contra a natureza em geral, contra o planeta. Então essa mulher agora ela está exatamente tomando atitude e se envolvendo. Aqui um outro diálogo, na narrativa. O meu sonho é ver minhas parentas bem. Essa mulher que está falando, ó. Ela é da reserva Tapajós, Aipiuns, do Pará. E também que tem uma relação com a aldeia Solimões, que fica lá no Pará. Então vamos ver o que ela diz. O meu sonho é ver minhas parentas bem. Parentas que ela está falando, a mulher indígena, as mulheres indígenas. O dia em que eu chegar
uma aldeia e elas não me procurarem pedindo socorro, querendo uma orientação e não existir mais violência aos seus corpos, pelo simples fato de serem mulheres, estarei feliz. Então, aqui o que ela está dizendo, né? A Luana Kumaroara, que é essa indígena jovem, veja a cabeça dela. Mas isso tudo só quando acabarem as denúncias, casos de assédio, estupro e morte. Está vendo? Outras causas que as mulheres indígenas passam. Estupro, assédio, violência doméstica, violência sexual. E aqui ela está dizendo que o sonho dela é quando as minhas parentes estiverem bem e quando não houver esses atos de violência, né? Aqui apresentando algumas indígenas em destaque. Aqui a Ticuna, ela é do Alto Solimões, região do Alto Solimões, no Amazonas. Nasceu na terra indígena, que ela é uma cantora, se destacando, e nesse canto da mulher ela vai apresentando, vai se mostrando, vai visibilizando a luta das mulheres. Aqui um outro destaque é a Joênia Wapichana. A Joênia Wapichana é a primeira mulher indígena eleita deputada federal. Essa é uma deputada federal. Ela está lá no parlamento defendendo exatamente as causas indígenas. Ela está lutando, está abraçando essa causa. Aqui está falando o relato da vida dela, se formou na Universidade Federal de Roraima, né? Defesa das comunidades, aqui é a luta dela, defesa das comunidades indígenas por meio de assessoria jurídica, estão aqui, elas estão ocupando esse espaço de destaque, defendendo os direitos das mulheres, direitos do povo indígena, da nação indígena, assim por diante. E aí nós vamos aqui, a Joênia Wapichana, que é deputada federal, está lá no parlamento, aqui um outro destaque, Nara Baré, Francinara Soares Baré, mais conhecida como Nara Baré, é a primeira mulher a assumir a liderança na coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, COIAB. Isso aqui é uma instituição de destaque em defesa da luta indígena. E agora a Nara Baré é exatamente essa mulher que assume essa instituição, que é a maior organização indígena do Brasil, nascida em São Gabriel da Cachoeira, essa instituição, município considerado o mais indígena do país. Ganhou o Prêmio Franco-Alemão de Direitos Humanos e do Estado de Direito. Então, essa mulher, ela se destacou exatamente em defesa das causas, liderando e assumindo uma instituição que defende a causa indígena, assim por diante. Mais uma mulher de destaque aqui é a Wanda Witoto. Wanda Ortega Witoto ficou famosa por liderar um movimento de atenção à saúde no Parque das Tribos, bairro indígena de Manaus, durante a pandemia. Então, ela é enfermeira, essa indígena aqui. E ela foi uma das que foram primeiras a ser vacinada, e ela exatamente está falando, através da voz dela, para que o povo indígena, para que as mulheres, para que sejam respeitados, ou seja, ela se destacou. E aqui a Wanda tem de 33 anos, nasceu na comunidade ribeirinha de Amaturá e se mudou há 11 anos para Manaus. Isso aqui é um bairro próximo de Manaus, da periferia de Manaus, bairro indígena, Parque das Tribos, onde se tornou técnica em enfermagem. Ela trabalha tratando pacientes de câncer de pele em um hospital da cidade, onde ela se formou. Wanda é finalista do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. Continua estudando, ela é formada em enfermagem, continua estudando pedagogia exatamente para tratar com a educação. Então, aqui nessa primeira parte, é exatamente o que nós vimos sobre essa mulher indígena, sobre essa mulher que está ocupando em luta de causas, né? Luta da causa indígena. Então, é isso, ok?